Muito bem, então vamos aqui aprender alguns macetes, tá certo? O que eu vou ensinar agora tem a ver com a modelagem visual do programa. Não basta apenas você ter um código bonito que funcione, mas você precisa apresentar ao seu cliente, né, ou seu patrão, enfim, você precisa apresentar um produto visualmente agradável. Perfeito? Então o que eu vou mostrar agora nos Mobase, que é só um detalhezinho, né, de algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar a aparência do software que nós estamos desenvolvendo. Então eu vou executar aqui o programa que nós vimos no vídeo anterior, que ele informa se o número que a gente digita é par ou ímpar. Muito bem, então a tela está toda preta, né, igual a tela do DOS, os números aqui meio cinza, e por último ele pede para pressionar uma tela para terminar. Então vamos aqui só aprender alguns comandos para colocar as cores diferentes, tá bom? Já vai dar um efeito bem legal. Então aqui eu vou copiar uma mensagem informando que isto é um exercício, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, preparar todo o ambiente e aí depois eu volto já mostrando o que eu fiz e explicando passo a passo. Então, voltando, você, claro que não percebeu, foi só um piscar de olho, mas deixa eu executar agora para você ver a aparência que ficou. Então, veja só, eu já tenho aqui uma espécie de caixa, né? Tentei fazer isso aqui, uma espécie de caixa com esses caracteres, e aqui o cabeçalho, curso Small Basic. Então perceba aqui que a cor da fonte é amarelo e aqui a cor da fonte já muda para vermelho e eu tenho aqui um fundo branco, tá bem? Já coloquei esses dois efeitos aqui. E depois eu mudo a cor novamente da fonte para branco. E aí ele me pede para digitar um número. Vou digitar o número 23. Olha, um número, já mudo de novo a cor da fonte para amarelo e agora dou Enter. Aí eu adiciono uma linha amarela, coloco a mensagem em branco, o número digitado é ímpar e o resto da divisão é 1, mudando novamente o número para amarelo. E aqui eu faço semelhante ao que eu fiz aqui, coloco o fundo branco com a fonte em vermelho, passo aqui uma linha e peço para ele pressionar uma tecla para continuar. Perceba também aqui que essa cor é um pouco mais escura do que essa. Na verdade, esse aqui é o branco, esse aqui é o cinza, tá bom? Então vamos lá olhar o código fonte para ver como é que ficou. Então tá aqui, tchan, 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 tchan. Bem um pouco mais diferente do que você viu ainda há pouco. Olha só o código como está um pouco maior, tá bom? Então eu vou explicar rapidinho aqui. O Small Basic ele tem uma biblioteca chamado Foreground Color, que é onde eu mudo a fonte, a cor da fonte. Então nesse momento aqui eu começo o código fonte pedindo para que a fonte seja impressa em amarelo. Então isto aqui, esta linha aqui, tudo isso vai ser amarelo. Ela só vai mudar nesse momento aqui. Eu uso novamente textwindows.foregroundcolor recebe red. E aí eu coloco o nome da cor, né, entre aspas, tá bom? E aí eu mudo para red, ou seja, vermelho. E nesse momento eu mudo também o background, ou seja, a cor de fundo. É da mesma forma, textwindows.backgroundcolor, tá certo? Eu mudo para branco, olha só, para você ver como é que fica. Então tá aqui, ok? A fonte em vermelho, o fundo em branco. Bem aqui, eu faço novamente uma mudança de cor, aqui. Porque o próximo texto que eu quero é em amarelo, né? Quando ele pede para que eu digite um número. Então ele só vai pedir isto bem aqui. Mas aí eu mudei aqui para
amarelo. Vamos ver de novo. Opa, tá em branco. Vamos lá. Bom, deixa eu corrigir. Isso aqui, na verdade, este amarelo aqui, ele não tem função. Eu acabei copiando e colando algumas vezes e ele ficou aqui a mais, mas ele não está servindo para nada. Muito bem. Então aqui eu mudo novamente a cor do fundo para black. Deixa eu só comentar essa linha, vai ser como se eu tivesse apagado, né? Vamos ver qual comportamento o programa vai ter caso eu não coloque essa linha aqui, caso eu não mude de novo a cor de fundo para black, tá bom? Então ele começa com fundo black, que é a tela preta do DOS. Aqui eu estou mudando a fonte para vermelho e o fundo para branco, para dar aquele efeito de aquela tarja branca com a letra vermelha, né? E aqui eu mudei para preto, novamente o fundo. Então vamos agora comentar essa linha e ver como seria o programa com essa linha comentada. Então olha só, ele deixou branco. Então a mensagem, eu não estou vendo aqui porque a mensagem, a cor da fonte também é branca, né? Ó, saiu todas as outras linhas brancas. Ou seja, isso aqui é o background dessas linhas, que eu não mudei para preto, tá certo? Então eu tenho que mudar para preto, senão enquanto eu não mudar novamente a cor do background, ele vai manter o comando anterior. Ou seja, qual é o comando anterior? É este aqui, textWindow.background recebe white, que é branco. Então aqui eu quero que ele fique preto. Vamos ver de novo. Tá vendo? Então esse fundo, ele tem um fundo padrão, mas quando eu começo a manipular, ele não é automático, ele não volta sozinho. Você tem que ir manipulando os comandos, atribuindo novas cores de acordo com o que você deseja, para que ele tenha o comportamento que você quer, tá bom? Então vamos lá, paramos aqui. Passei aqui algumas linhas, isso aqui você já conhece, né? Aqui aí aparece aquela tarja branca com a letra vermelha. Passa aqui duas linhas e aí ele muda a cor novamente, aquela cor de texto, que é isso aqui, ó. Digite um número. Aí ele muda a cor para branco. Então veja bem, eu coloquei aqui antes de colocar o comando, né? O texto, digite um número. Então antes disso, se eu quiser mudar a cor, eu tenho que colocar antes do comando. Vamos comentar essa linha, que eu falei ainda há pouco sobre o background, serve também para o foreground. O foreground é o texto, tá bom? Então se eu comentar essa linha aqui, qual é a cor do texto? Então vamos ver, o último foreground que eu manipulei foi aqui, red. Então esse red aqui ele vai continuar, tá bom? Até encontrar um outro foreground, que seria aqui, o branco, né? A partir dessa linha ele mudaria a cor. Vamos executar? Então veja bem, teve o comportamento exatamente como eu falei. Eu não mudei para branco, né? Eu comentei aqui o trecho que muda o foreground, tá bem aqui, dá pra ver, né? Comentado, que seria white. E aqui ele sai amarelo, porque eu mudei o foreground bem aqui, ó, amarelo, tá bom? E aí o resto ele continua normal porque eu já mudei bem aqui, tá certo? Até combinou preto, fundo preto com vermelho, né? Letra vermelha. Mas vamos mudar também, senão já fica igual um carnaval. Perfeito? Então, novamente eu mudo aqui, isso aqui é interessante. Veja que quando eu digito o número, a linha aqui começa em branco e ao lado já muda para amarelo. Como é que eu fiz isso? Da seguinte forma. Mudei aqui para amarelo. Veja bem. Aqui eu mudo para branco. Tá bem? Esse comando, digite um número, muda para branco. E antes que eu peça para que ele leia o meu texto, antes de armazenar isso dentro da variável dividendo, eu já mudo novamente o
foreground para amarelo. Perfeito? Dessa forma, isso aqui não é exibido na tela, né? Fica por trás aí dos bastidores. Dessa forma, a minha variável dividendo, ela já vai armazenar este número aqui amarelo, né? Amarelo. E aí, quando você digita, ele sai amarelo, tá bom? Vamos ver de novo? Então tá aqui, ó. E para finalizar aqui uma coisa interessante, aqui embaixo, eu fiz aqui uma coisa que creio que eu ainda não fiz nos outros vídeos. E o que é? Normalmente, quando eu mostro aqui a mensagem, o resto da divisão aí eu coloco aqui o sinal de mais, né, concatenando aqui com a variável resto, né? Seria isso que eu iria fazer. Mas tem um problema. Eu não posso fazer isso aqui nessa linha pelo seguinte, este comando aqui, para que ele fique... Qual é a cor que está saindo aqui? Opa, está saindo amarelo, né? E aí, quando eu vou mudar novamente para branco, tá aqui, ó, textWindow.foreign_color branco, white, aí a mensagem sai em branco. Então eu quero que o número, a mensagem saia em branco e o número em amarelo. Se eu deixasse concatenado aqui na mesma linha, ele iria receber a mesma cor, o branco, né? Então eu não quero, eu quero que a mensagem receba branco e número amarelo. Então eu só uso o comando white, né, para que o cursor ele continue piscando ao lado na hora de exibir a mensagem, ele continua piscando ao lado. Eu mudo a cor novamente para amarelo e aqui eu chamo o comando textWindow.whiteLine e peço para ele exibir a minha variável resto. Aí ela já aparece com o valor amarelo. Ok? Esse vídeo, creio que agora até esse momento foi o maior, né? Eu nem estou ensinando exatamente lógica de programação, fugi aqui um pouco do escopo do nosso objetivo, mas também esse entendimento é interessante para que você entregue um produto com um visual diferente, né? Então você pode dar pausa aí no vídeo, ler linha a linha, ver como é que eu fiz, tá? Para que a mensagem saia centralizada, eu fui dando espaço mesmo, ó. Fui dando espaço, fui construindo aqui, colocando os tracinhos, dando espaço. Você pode ver agora que eu vou executar, vai sair meio descentralizado, porque eu dei aqui uns espaços, né? Olha, nem descentralizou. Ou não, descentralizou. Eu dei aqui no fim, né? No fim. Ele jogou um pouco mais aqui para a direita, olha só. A linha que estava centralizada com essa, ele levou um pouco mais para cá. Então eu fui fazendo assim mesmo, manual. Mas veja que ele já ficou com um visual assim mais agradável, né? Um pouco diferente. Então, eu fiz isso aqui apenas para que você pudesse saber que o Small Basic também te permite trabalhar com cores, né? Você pode manipular as cores de fonte, background, o código fonte fica um pouco maior. Você pode ver aqui que tem mais linhas, né? Passei várias linhas, mudei aqui a cor da fonte, aí depois eu mudei a cor do fundo, bem aqui eu mudei de novo a cor do fundo, depois mudei a cor da fonte, ok? E aí eu fui manipulando essas cores para que tivesse o resultado desejado. Então fica aqui mais esse vídeo, mais esse macetezinho aí para você, caso você tenha interesse, né, em dar um visual a mais no seu exercício, no seu programa. Tá aqui a dica. Eu recomendo que você use isso é muito interessante, né, para que você vá exercitando o seu raciocínio também, né? Quando é que eu coloco aqui a cor, quando é que eu mudo o fundo, isso também é interessante. Na hora que eu dei o pause, eu fiquei aqui alguns minutinhos, né, para ir deixando do jeito que eu quero, né? Se eu não desse a pausa, talvez ia ser um vídeo muito longo, tá bom? Então a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado, então vamos para o próximo assunto.